Olá, pessoal, nós estamos aqui para o podcast Mães com Propósito. Eu estou aqui juntamente com as minhas amigas pastoras para um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito impactante, muito legal, não é verdade, meninas? Sim. Então, eu estou aqui com a pastora Gisele, pastora Rose, pastora Nice, pastora Genilda, pastora Ângela. E nós temos também a pastora Paula, de Araçuaí, e a pastora Sirlene, de São Mateus, Espírito Santo. Elas não estão aqui com a gente, mas no próximo eu tenho certeza da oportunidade delas estarem com a gente. Bom, para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou a pastora Silvani, eu sou líder dessa sala de oração. É uma sala com o propósito de orar pelos filhos. E nós estamos aqui porque eu entendo que nós temos tido muitas experiências orando pelos nossos filhos, e também nós temos compartilhado testemunho de outras mães, testemunhando aquilo que Deus tem feito na vida dos seus filhos em resposta às suas orações. Então, algumas perguntas. Como surgiu esta sala? Né? É uma pergunta que a gente escuta constantemente. Como surgiu esta sala? Esta sala eu iniciei há mais de 15 anos hoje, 17 anos, orando pelos meus filhos. Na verdade, o meu filho mais velho, Seite, muitos conhecem, ele estava vivendo uma situação bem complicada. Eu creio que muitos já ouviram esse testemunho. Ele estava num período muito ruim. E foi nesse momento, na verdade, o porquê que eu escolhi orar por ele nas madrugadas. Eu fiz um propósito de orar 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 8 da noite, mas eu não conseguia ter uma constância todos os dias, ser um hábito, porque eu via ali a necessidade de orar por ele constantemente. Foi aí que numa das madrugadas eu senti muito forte o Espírito Santo tocando no meu coração, que eu deveria ter essa constância de buscar a ele pela vida dos meus filhos, pela vida do Seite principalmente. E foi aí que eu comecei, há 17 anos atrás, orando. Então, gente, eu estou aqui para compartilhar o que nesses 17 anos o Senhor tem feito na vida dos meus filhos. E hoje nós estamos aí com mais de 700 mães, orando com a gente nas madrugadas, ali no nosso grupo, aliás. E eu tenho certeza que aquilo que nós estaremos compartilhando com vocês, com você, vai te impactar, porque vale a pena todo esse esforço. Elas mesmas vão estar falando um pouquinho, mas vale a pena orar pelos filhos. Então, surgiu dessa forma, eu orando pelas necessidades dos meus filhos, sozinha, e hoje eu tenho, juntamente comigo, as pastoras e muitas outras mães. Então, tem sido um tempo maravilhoso, né, gente? Sim. E vendo o testemunho da pastora, né, pastora? Aquilo que tem acontecido na vida dos meninos, e surgiu interesse, né? De expandir, de abrir para mais mães participarem dessa sala. E hoje nós estamos aí. Nós estamos, hoje os 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Nós fizemos agora em junho, né? 2 anos. Em julho. Nós começamos em julho de 2021. Isso. Eu lembro, pastora, assim, que foi logo que o Bala faleceu em junho e nós começamos em julho. Para mim foi algo muito importante, porque assim, eu passei pela perca do meu esposo e foi um momento muito difícil. E eu me vi ali, meu Deus, meus filhos sem os pais. E o que eu precisava ser essa mãe de oração, para que eles não desistissem. Então, para mim foi um momento muito importante que essa sala surgiu. E a cada semana, assim, tem sido algo assim para mim, que cada semana Deus vem com a direção que eu preciso. Então, desses 2 anos assim que nós estamos com a sala, toda semana é algo assim que vem, que me fortalece como mãe, a continuar sendo a mãe que meus filhos precisam nessa sala, orando por eles. Foi muito interessante, né? Eu fiquei até impactada, porque a Nice tinha acabado de falecer, né? Bala. Eu imaginei que ela estaria distante da sala por uns meses, né? Verdade. Dias seguintes ela já estava ali. E ela realmente, foi o que ela me disse. Ela falou assim, pastora, é o momento mais propício
para eu estar orando pelos meus filhos. É esse momento pela falta do pai. Muitas mães acabam esperando para o pai, né, para orar, mas a Nice não, a Nice correu, né, ali naquele momento ela não tinha mais ninguém, então era só ela mesma, né, tinha que ser ela e ela, não tinha jeito. Hoje eu vejo assim, né, muitas mães por muito menos desistem assim de estar orando ali na sala, uma direção tão tremenda de nós sermos a mãe que os nossos filhos precisam na oração. Né? Assim, a gente precisa persistir em oração. É verdade. E não só esperar no momento que o filho está passando por um problemão, né? Um problemão que você recorre à oração, que é aquela famosa frase da pastora, né, pastora? A oração deve ser a primeira solução, a primeira, né? A primeira atitude, não a última solução. Então, isso é muito forte. Nossa, não precisa esperar acontecer um problemão para a gente correr para Deus. E uma questão, uma coisa assim, que muitas mães me questionam e perguntam, por que de madrugada, né? Eu trabalho fora, é cansativo, eu imagino, realmente. Mas como eu iniciei falando, na verdade, eu fiz muitos propósitos. Vocês sabem disso. Vocês, né, a Ângela, principalmente a Rose, que compartilhou mais de perto o que estava acontecendo com o Seite. Então, eu fiz propósito, escolhi outros horários. Eu escolhi 9 da manhã, eu escolhi meio-dia. Então, assim, mas todos esses horários eu não consegui manter, de ser constante. Por quê? Celular, filhos, escola, igreja, os compromissos. Então, tipo assim, não que Deus só escuta uma mãe nas madrugadas, mas se a mãe conseguir ter um hábito, uma constância de orar 9 da manhã, meio-dia, 3 horas, todos os dias, ótimo. Não que a gente só ore de madrugada, não ore durante o dia, né? Justamente. Mas a oração de madrugada tem um diferencial tremendo. É um horário específico, né? O nosso horário dali, especialmente de orar pelos filhos. Então é um momento muito gostoso. Eu até me lembro quando um dia eu levantei de madrugada para orar, estava chovendo naquele dia, eu estava muito cansada, tudo dizia não na vida do Seite, e eu estava orando por ele, e naquele momento ele acordou. Ele falou assim, mãe, para com esse barulho, porque ele falava que eu ficava chamando o gato. Eu falei, eu não estou conseguindo dormir, né? Ele falou assim, você não pode orar lá fora, tal, né? Aí na hora eu não queria discutir, levantei, eu falei assim, ai Deus, vai valer a pena. Mas naquele momento surgiu aquele versículo, aquele que de madrugada me busca, me encontra, me achará. Então assim, era como se o Espírito Santo estivesse revelando, você está me achando, você está me encontrando agora, né? Era assim, eu vejo a madrugada, para mim, principalmente, como a Ângela disse, não é que eu só oro nas madrugadas, eu oro outros horários, mas como algo específico pela vida dos meus filhos, tem sido só nas madrugadas. O interessante é que eles sabem, né? Sabem. Mãe, na madrugada você pode orar por isso? Não, eles citam na madrugada. Ore por isso. Não, eu já recebi mensagens do Seite, do Jun, mãe, você está aí, ore por isso. De madrugada, né? De madrugada. Eles citam na madrugada. E, pastora, a gente tem assim que só agradecer você por compartilhar conosco a importância da oração. Porque quando uma mãe entende o poder da oração dela por um filho, tudo muda, vira uma chave. Porque a gente entende que a oração, ela é uma chave. E ela pode abrir portas ou fechar portas. Sim, e a mãe, ela pode, através da oração... Às vezes eu conversei com muitas mães que falaram assim, eu já fiz de tudo, agora só me resta orar. É aquilo, né? A oração, a última solução. E quando eu falo, mas é a primeira coisa, é o melhor que você pode fazer para o seu filho, né? É orar, porque você vai mudar a vida dele através do quê? Da oração. É verdade. E até isso, pastora Rosa, eu estava conversando com a Gi esses dias. Muitas mães esperam os filhos chegarem na adolescência, né, para começar a orar. Espera o problema acontecer. Porque hoje, uma mãe, vamos colocar aqui uma mãe, no caso vocês que têm aí, que são avós, né, a Nice, a pastora Giana, a pastora Ângela, que são avós, então, tipo assim, olhar para um bebezinho, você fala assim, mas o bebezinho é tão lindo, né? Para que eu vou ficar? Não tem problema nenhum. Qual a dificuldade que ele tem?
o melhor momento. Nunca será cedo demais para começar a orar pelos filhos e nunca será tarde demais. É o tempo, é o hoje que nós devemos levantar como intercessora dos nossos filhos. Pastora, eu me sinto assim um privilégio de às madrugadas estar orando pelo Vitório. Eu falo, Deus, obrigado, porque eu já estou aqui orando pelo Vitório. Eu também, eu não tenho netos, mas eu sempre falo para a Evelyn e para a Natália, eu falo, olha, eu já sou uma avó de oração. Eu oro pelos Esses meus netos netos. já estão sendo abençoados, gerados. Essa semana mesmo, sobre continuar, eu escrevi lá, acho que todas Eu vi vocês na viram. sala. Continuarei orando pelos meus netos, porque está a caminho. Pastora, uma questão que eu estava pensando aqui. São 17 anos que você está em oração nas madrugadas pelos seus filhos. Em algum momento você falou assim, eu vou parar? Muitos. Principalmente porque eu não vi mudanças momentâneas. Rápidas. Porque é isso que é o problema das mães. Sim. Ela ora hoje e hoje ela já quer ver o resultado. E você já falou sobre vários assuntos na sala, né? De saber Justamente. esperar. E até os assuntos que o Senhor está trazendo ao meu coração nesse tempo são assuntos até mesmo que eu vivi, que eu passei. Entendeu? Se eu passei, eu suportei, eu lutei, eu sei que todo mundo pode. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Não é verdade? Então, os assuntos é justamente isso. Não desistir. Teve dias que foram mais difíceis do que outros, com certeza, né? Para levantar, para orar. Muito. Para levantar, eu acho que até o ânimo, né? Muitas vezes a gente tá desanimada. Mas aí levanta e só continua. É a direção da semana. Mas só continua. E no E fim, flui, exato. Não. Exatamente. Até eu creio que vocês têm muitos testemunhos. Sim. Não é? Para Sim. contar. Então, assim, é o que eu falei. Hoje, o que os meus filhos estão vivendo hoje, eu comecei a orar há 17 anos. Eu não estou dizendo que o que você vai orar hoje vai acontecer daqui 17 anos. Sim. Mas assim, gente, é algo assim que eu falo, meu Deus, como pode eles estarem vivendo? Como pode não? É o poder da oração. Sim. É o poder da oração. Tem coisas que aconteceram muito rápido, né? A gente viu experiências, não sei no dia de quem na madrugada estava, que aquela mãe pediu oração naquele horário e nós oramos ali e aconteceu. Naquele momento já Foi. houve. Vocês se lembram disso? Sim. No momento do pedido de oração já aconteceu a resposta. Então aquela mãe não precisou esperar 17 anos para... Não, né? também tem aquele testemunho, pastora G, que você estava compartilhando. Sim. Que a mãe orou e os filhos estavam... Eles não estavam em casa, né? Eles estavam na balada, estava curtindo, né? E naquele momento lá estava tendo houve uma confusão muito grande lá, se eu não me engano, houve até um tiroteio alguma coisa assim. E nesse exato momento, a mãe estava na sala orando pelo filho. Eu lembro. E o que aconteceu? O filho chegou em casa e relatou para a mãe o que estava acontecendo. E era justamente no horário que a mãe estava orando. As duas. Olha aí, E ela coisa contou o tremenda. testemunho na sala. E né? ela deu o contou. testemunho na sala. Olha a Então, isso importância aí da foi oração. extraordinário. Para Guardou esse a vida do filho. Guardou a vida do filho. Se não para fosse aquela perseverar. mãe, naquele momento, É verdade. lutar contra o seu sono, o seu cansaço, para orar por aquele filho, parece, se eu não tenho certeza, me ajude aí, mas parece que o tiro passou diante dos olhos dos dois, era dois filhos, Dois né? filhos. O tiro Olha passou, Foi isso foi a mesmo. bala? Passou bem perto, bem próximo Isso. a eles e eles saíram ilesos. E aí a gente vê que a oração é uma proteção. Ela traz Exatamente. proteção. É a proteção para os nossos filhos. Então, por isso, né, pastora, que por mais cansaço, por mais triste, por mais deprimida, por qualquer situação, a gente tem que enfrentar tudo isso e orar. É verdade. Porque quando nós estamos orando, nós estamos protegendo os nossos filhos. É verdade. Até esse momento é o momento da gente compartilhar alguns testemunhos, não somente nós, daqui a pouquinho vocês estarão falando os testemunhos, mas um testemunho também que marcou a nossa sala de oração foi o seguinte, uma madrugada, um filho entrou. Ele entrou com o celular da mãe. Ele falou assim, gente, eu sou fulano, ele se apresentou, na verdade eu estou com o celular da minha mãe porque a minha mãe, ela está em coma. Ela teve um AVC, Foi muito forte. né? E ela está em coma
e eu estava dormindo, o celular dela despertou e eu li sala de oração. E esse jovem, 18 anos, ele entrou na sala e ele começou a ver as mensagens da mãe. Senhor, salva o meu filho, que meu filho volte para Jesus. Aí, deu 2 da manhã, este filho é despertado pelo celular da mãe. Sim. Ele entra na sala e começa a falar, Senhor, me perdoe. Senhor, eu vou viver tudo que minha mãe orou nesta sala por mim. Forte, Isso né? foi forte. Muito forte. Isso é muito E forte. ele ficou um bom tempo nesta sala, É verdade. no lugar da mãe. Olha o impacto que essa mãe trouxe na vida desse filho, né? E essa mãe, As orações todas dela as sendo madrugadas, respondidas. todas as madrugadas, ela ali, Senhor, salva o meu filho, liberta o meu filho. E a E não mãe, foi uma vez só que ele entrou na Não. sala. Não, foi vários. foram várias várias vezes. vezes. Ele entrou na Porque sala. eu fui acompanhando. É Sim. óbvio que estava no nome da mãe dele, mas eu Sim, sabia sim. que era ele, porque eu gravei o nome. É verdade. Entendeu? É verdade. Essa foi uma das experiências assim que realmente marcou. Eu creio que marcou todas nós, né? É verdade. Porque e a gente vê assim que aquela mãe, a forma como que ela estava ali na sala orando pelo filho, ela impactou a vida dele. E eu tenho certeza que a vida desse jovem foi mudada por causa dessa mãe. Não, ele Nunca até mais disse ele na vai sala, esquecer. ele falou assim, ó, hoje eu estou voltando para Jesus. Olha só. E ele falou, mãe, valeu a pena. Obrigada por essas orações. Eu vou viver tudo que você declarou. Olha, E a nossa que sala tem como tremendo. propósito de profetizar Sim. o futuro na vida dos filhos. Os nossos filhos vão viver tudo aquilo que nós temos A profetizado. oração, são orações e palavras proféticas. né? Orações. Ô, pastor, às vezes parece assim que nós estamos orando, profetizando, parece que não está acontecendo nada. Parece que a gente não está vendo nada. Parece que a situação continua do jeito que está. Mas quando a gente se depara com um testemunho desse, que o próprio filho testemunhou, porque a mãe estava em coma, Sim. a gente Olha vê só. que a oração não é em vão. A gente vê o quanto que as nossas orações impactam a vida dos nossos filhos. Então, seja lá como estivermos, né, pastora? Vamos orar. Eu falo assim que eu gosto de contar alguns testemunhos, né? Porque são muitos, né? Amém. Mas uma das coisas que eu me lembro que um dia eu conversando em casa com uma pessoa, o Seite estava lá, falei, o Seite vai ser um pastor. E o Seite ouviu, esperou a pessoa ir embora, e quando a pessoa foi embora, ele falou assim, mãe, para de falar que eu vou ser um pastor. Era no auge das lutas que ele estava vivendo. Pare de falar que eu vou ser um pastor. Eu já te disse, eu não vou ser pastor. Eu falei, tá bom, eu paro de falar. Porém, eu não prometi que eu pararia de orar. Então, não precisava nem eu saber, ia né? até o quarto dele e falava, você vai ser um pastor em nome de Jesus, e profetizando. Hoje ele é um pastor E a abençoado. frase Outra que você frase. A mesma pastora. Outra frase, né? A pastora lembrou também. Que os nossos filhos podem resistir nossas Nossas palavras, palavras. mas não Não pode resistem. resistir nossas orações. Jamais, eles vão fugir da sua oração, mãe, jamais. Não tem como, eles resistem aos nossos conselhos, nossas palavras, não é verdade? Nós somos ultrapassados. É, sabe? Eles são justamente. moderninhos, Mas né? a nossa oração, ela é assim, ela é Atual. atual, ela é viva, ela é poderosa. É verdade. Oração de uma mãe. O Jun, da mesma forma. Eu sempre falava, Jun, entra na banda. Não quero, mãe, não quero, não sei tocar, tal. Não, você sabe, você aprendeu, tal. Aí foi eu profetizando, Jun vai entrar numa banda. O Jun entrou numa banda. Quando ele entrou, eu falei, Jun, você precisa começar a cantar. Mãe, para, eu não tenho voz para cantar. Eu ia no quarto dele. Em nome de Jesus, esse menino vai cantar. Ele não somente vai tocar, ele vai cantar. Começou a cantar. Glória a Deus. Aí eu falei, Jun, você precisa liderar uma banda. Mãe, resistindo. E eu profetizando. Ele terá uma banda. Ele terá uma banda. Uma mãe visionária. Né? Verdade. Então, Profética. gente, vale a pena, funciona. Você viu que ninguém via, né, pastora? É. Ninguém via, mas você É. via, então você profetizava. E todas nós temos que ser assim, enxergar e acreditar de uma forma que ninguém vê e que ninguém acredita. Né? Isso é o papel da mãe, né? A gente, como mãe, hoje eu eu tenho- acho que quando a gente recebe já, né, o bebê na nossa barriga, a gente, como mãe cristã, a gente já tem que ter isso na nossa cabeça, que nós temos a responsabilidade de orar pelos nossos filhos para o restante da vida, né? Sem fim, né? Sem fim. Porque depois É a vem os nossa netos. missão. É sem fim, é. É
verdade. Não Hoje tem eu tenho fim. filho na faculdade, né? Então eu preciso estar constantemente orando pela mente do meu filho. Vocês podem até compartilhar aí experiências que vocês oraram, né? É interessante. Sim. Eu acho que de criança só eu, né? Eu tenho uma filha de 9 anos. E eu acho assim, quando uma mãe, ela entende a importância, né, de orar pelo filho desde bebê, eu acho que quando cai essa consciência, meu Deus, né? A criança é um papel em branco ali, né? Então você pode profetizar, orar. Então, assim, é muito forte isso, você poder orar por um bebê ou por uma criança. E ela sabe, a Emily, ela sabe, ela fala pra mamãe, você vai orar de madrugada, né? Você me acorda? Ai, que linda. Fala, você me acorda? Aí um dia ela acordou e me viu orando. Ela falou, mamãe, eu te vi orando hoje. Eu falei, a mamãe estava orando por você. Então, assim, ó, ela sabe já, desde pequena, que ela tem uma cobertura de oração, que ela tem uma mãe que ora por ela. Olha que lindo. Né? Então, sim, isso é muito forte, é muito forte. E várias coisas eu tenho visto na vida dela. Ela era uma criança muito tímida, as pastoras conhecem. Então, assim, eu já tenho visto muita mudança. Até muita você mudança. profetizou lá na sala bastante, né? Sim, e nós temos aí a dança, eu danço faz 19 anos já, e ela nunca quis saber, nunca quis saber. Quando eu estava grávida, que eu descobri que era uma menininha, eu falei, minha bailarina. Nunca gostou, porque ela tinha vergonha de se apresentar em público. Então, assim, o festival passado ela dançou, esse ano nós teremos também. E ela vai se apresentar de novo, toda empolgada. Então, eu vejo isso como resultado das orações, das palavras proféticas e muitas outras coisas. Então, assim, vale a pena. E Isso é funciona. Isso é quando a mamãe entende que tudo pode ser mudado pela oração. É a nossa Exatamente. frase, né? É verdade. Tudo pode ser mudado pela oração. Exatamente. Eu tenho, assim, uma experiência, assim, para mim foi tremenda na vida da minha filha. Eu tinha uma atitude dela que eu queria que mudasse. Mas por mais que eu falasse, só incomodava ela, eu não via mudança. E o que a pastora falou de perseverar e não desistir na oração. E aí eu comecei a orar, Deus colocou no meu coração, não fale, ore por ela, declare que essa atitude dela vai ter mudança. E eu comecei a orar todos os dias por aquilo e passou um ano. Eu falei, Deus, né, um ano, mas vou continuar, Senhor, não vou desistir. Continuei orando por ela. Foi assim, eu nem percebi. Quando eu percebi, ela tinha mudado não 50%, 100%. E até hoje eu fico assim, eu falo, Deus, mas eu nem falei nada. Não falei, foi o Senhor que fez isso na vida dela. Amém. E as orações, eu vejo, assim, hoje eu fico olhando assim, ela agindo, né, da forma que eu estava orando para ela agir. E quando eu vejo ela agindo assim, eu falo, Deus, muito obrigada, porque a oração, ela funciona. Eu vejo assim que cada madrugada, quando eu levanto ali, estou diante daquela sala de oração, eu vejo ali as mães profetizando, eu falo, Senhor, vai valer a pena, porque valeu a pena. Sim. A minha dedicação, as minhas orações, então vale a pena. Vale a pena, porque eu vejo assim, que parece que cada madrugada é um tijolinho para essa construção. Nós estamos construindo o futuro dos nossos filhos, através das nossas orações. E cada madrugada é um tijolo. Às vezes, Deus acelera aí o processo. Às vezes é uma parede, já numa madrugada só. Entendeu? Mas nunca será em vão. Eu falo assim, que cada palavra que cada mãe, de uma forma simples, muito simples, não é nada algo, nossa, que poderoso, mas uma frase simples que uma mãe, ela escreve ali, eu creio o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o agir de Deus de uma forma poderosa na vida deste filho. Uma coisa assim que eu achei interessante é que muitas mães podem falar assim, mas eu oro, não preciso ficar escrevendo lá na sala. Mas quando a gente escreve, parece que tem algo diferente. Eu não sei, muda quando você escreve, é igual escola, né? E a gente fica mais específica. Sim. Também no pedido. É igual na escola. Eu me lembro quando eu estudava, que tudo eu anotava. Aí, na hora da prova, eu não precisava estudar de novo, porque eu escrevia e ouvia, então já dava certo, né? E agora as mães também. Quando escreve, parece que você lembra melhor
acontece mais rápido, é interessante. Até isso que a Jo está falando, eu lembro uma vez de uma pessoa, lembra, mamãe, escreveu uma frase ali que foi errado uma palavrinha, mas foi sem ela perceber. Acho que o corretor, na hora, ele trocou a palavra. E a hora que eu li aquela frase, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, Eu lembro, pastora. Você lembra, pastora? Eu lembro Porque também. é tão forte aquilo que a gente escreve, é como assim, o que a gente escreve fica registrado. Ficaria o contrário E é do que decreto. ela estava Não, falando. ela fez um decreto ruim, né? Ruim, Mas isso. não que aquela mãe quis decretar. Não, foi o declarar. corretor, foi o Isso. corretor. Eu até depois conversei com ela e falei, Gi, obrigada porque você corrigiu lá. Então, assim, qual que é o que a gente vê, né, em escrever? São decretos, né? Que fica registrado. Então, eu falei assim, eu não posso deixar isso aqui, porque essa mãe está fazendo um decreto sobre a vida da filha dela, ruim, por causa daquela palavrinha que foi trocada. Isso. Então, é muito forte essa questão de escrever. Não, escrever, para mim, ali eu falo que tem uma frase, escreveu vira documento, uma coisa assim. Isso, No caso, mais ou menos. Mas eu falo assim, que escreveu, gente, era como se registrasse aquilo, sabe? É verdade. Não, eu acho assim algo tremendo e... Pastora, uma experiência assim, uma frase também, a gente tem muitas frases poderosas, né, na sala. E uma das frases, assim, o filho que tem uma mãe que ora é um filho rico. E eu considero isso na vida dos meus filhos. Gente, eu falo filhos porque eu considero, eu tenho 2 filhas casadas e tenho os genros e o meu neto. Então, eu já considero... Padronizou os meus filhos. Então, assim, eu considero que eles são ricos, eles são abençoados. E como você disse, eu estou construindo o futuro deles. Então, uma das coisas assim que me toca e me tocou e tem me tocado demais é eles estarem vivendo o propósito. Tem muitas outras coisas que eu tenho orado, profetizado, clamado ao Senhor pela vida dos meus filhos. Mas se algo assim que tem agradado muito o meu coração, tem tocado, é vendo eles viver o propósito. Eu creio assim que de tudo aquilo que eu tenho pedido, essa é a primeira e a melhor. Os meus filhos vivendo o propósito. Então, é algo assim extraordinário. É uma experiência assim que eu estou vendo dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, a busca, o comprometimento, sabe? Para realmente agradar a Deus e viver o propósito. Então, não tem preço que pague, né? E isso é interessante, a questão do propósito, porque realmente essa sala... uma das coisas que mais a gente bate na tecla é as mães declararem: meus filhos viverão o propósito que Deus tem para a vida deles. E por quê? Nesses 17 anos é o que eu mais orava. sim. Eu nem entendia muito, com clareza, como eu tenho um entendimento hoje, entendeu? Mas eu falava, Deus tem um propósito para o Seide, Deus tem um propósito para o Jun. E esse propósito precisa ser alcançado. Então, eu ia até o quarto deles e declarava, você vai viver o propósito que Deus tem para você. Você pode fazer planos. Porque eles tinham os planos assim, eu falava, meu Deus, né? Eu falei, bom, o homem pode fazer os planos, mas a resposta final é o Senhor que dá. Então, e é por isso que a gente bate muito nessa tecla. Para que os nossos filhos vivam o propósito. Porque eles vão ser bem-sucedidos, eles vão ser felizes, eles vão bem em tudo, quando eles estão dentro do propósito. É tão interessante, gente, que eu orei tanto, todas as madrugadas, para que eles vivessem o propósito. Qual que é o assunto que o Seide mais ama falar? Propósito. Qual é o nome da nossa igreja? Propósito. Mães com propósito. Mães com propósito. Porque esse é o objetivo, dos filhos viverem não o nosso propósito, não os nossos sonhos, mas o propósito de Deus. Ai, se todas as mães entendessem. Começasse cedo, quando o filho ainda está no ventre. Sabe, declarando, imagina, descobriu que está grávida e falar, esta criança virá para cumprir o propósito, para viver o propósito. Que geração que nós teremos para o futuro? Uma geração vivendo o propósito. Muitas mães às vezes podem pensar, mas eu não orei, agora olha a situação que está meu filho. Mas ainda dá tempo. Nunca é tarde Meu Deus, demais. dá Tudo tempo. pode ser mudado, Tudo pode ser mudado. Então, se hoje, né, a situação do filho, o que a mãe está vendo, está tudo diferente daquilo que ela espera, ainda pode ser mudado. Sim, nós vemos vários testemunhos na sala já. Com certeza. Filhos que tinham saído de casa há muitos anos, já há muito tempo, voltaram, né? E as mães escrevem lá, contando testemunho. Recentemente, essa semana, né, a mãe contou que o filho sentou na mesa e falou, olha, quero
eu quero pedir perdão para vocês Foi. e quero deixar a bebida, deixar o cigarro. E agradeceu porque a mãe, né? Obrigada, mãe, porque você tem orado nas madrugadas. Exatamente, ele Olha só, agradeceu Que e tremendo. pediu e falou, eu te agradeço e quero mudar a minha vida. Olha É isso. resultado de quê, gente? Um menino viciado, né, em bebida, em cigarro e tudo mais, e uma mudança tremenda dessa. Ele reconhecendo, né? É algo fantástico. Eu lembrei também de um outro, um filho que há mais ou menos 10 anos não conversava com a mãe. Gente, é Muito 10, tempo. Muito 10 tempo, né? anos. E ela estava ali clamando. E ela deu testemunho na sala, que eles voltaram a conversar. Olha que coisa linda, né? Voltou a comunhão, ter um relacionamento. E ela continua, ela está lá todas as madrugadas. Aliás, ela tem tá lá. mães lá que são guerreiras, né, pastor? Tem, Eu tem. toda madrugada. Verdade, tem tá algumas lá. mães que são, Que a olha, gente já até conhece ela. Talvez tenha verdade. algumas aqui com a gente, né? Nos Mas assistindo. parabéns, É. né? Continue. Nós queremos parabenizar mesmo as mães que têm sido guerreiras, Sim. né? E a gente deu até essa flexibilidade para não levantar todos os dias, um dia sim, um dia não. E hoje daqui a pouquinho a pastora vai estar falando mais sobre isso, mas é de terça a sexta-feira. Então são poucos dias, né? No meu caso, quando eu iniciei, era de domingo a domingo. Chuva, frio, sol, trabalho na igreja. E não é tipo assim, porque você tem tempo, você é desocupada. Gente, misericórdia, assim, é o meu dia. Mas era tão poderoso que, tipo assim, o dia que eu não levantava, o meu dia não, sabe, os meninos não rendiam, os meninos ficavam num estado, numa situação, as coisas não aconteciam. Mas quando eu levantava renovada, fortalecida. É difícil para você dar aquele avanço, sair da cama, né? Mas a hora que você levanta, e a hora que dá 3 da manhã, que você volta para a cama, você fala, obrigada, Senhor, porque eu lutei contra a minha carne. Sim, né? verdade. Pastora, eu Às vejo vezes, assim, durante a sala, a gente está com eu sono vejo ainda. que nós acabamos se formando uma família, É uma porque família. o pedido delas, assim, a gente celebra quando É elas testemunham. verdade. Nós ficamos muito alegres com cada testemunho, porque nós estamos ali juntas. Acompanhando. Eu né? não Verdade. somente estou ali orando, escrevendo as minhas orações pelos meus filhos e profetizando, como também eu fico lendo os pedidos das mães, Sim. as profecias das mães, e naquele momento eu me uno com aquela mãe. Eu falo, Senhor, assim como eu estou vendo o teu agir na vida dos meus filhos, esta mãe que está escrevendo isso agora, ela virá. Realmente ela vai ter essa oportunidade de ver o teu agir na vida dos seus filhos. Pastora, teve um momento também assim, quando eu vi uma mãe ali que estava tão aflita, às vezes até colocava as carinhas de choro por uma necessidade tão grande do filho, eu parava de escrever a minha oração e falava, Pai, tem misericórdia dessa mãe. Senhor, em nome de Jesus, abençoe ela. Porque ela está tão aflita nessa hora e ela precisa do Senhor agora para sustentar ela. Então, como a pastora Anice disse, é como nossa família, a gente assim vai conhecendo essas mães por aquilo que elas estão colocando ali e a gente se sensibiliza também com a dor dela e do filho, né? Então, teve um que eu falei assim, Pai, tem misericórdia, né? Ajude ela, sustenta ela. E eu creio que acontece isso, né? Nós cada sentimos uma. as dores dela e também Sim. se alegramos quando Sim. elas celebram. Exato. É verdade. É maravilhoso daí. E uma coisa muito interessante que eu acho que essa sala ensinou muitas mães, vocês lembram no começo? Que elas só pediam oração. Sim, Sim, verdade. Elas só escreviam lá pedindo oração. Ore por mim, ore pelo meu filho, ore pelos meus. Elas não sabiam que a oração dela e a profecia dela era poderosa. Então, o que a gente foi trabalhando, a pastora foi ensinando. Não, você tem que orar pelo seu filho, porque a sua oração como mãe... Ela tem é isso. autoridade Então, sobre isso o deu filho dela, autonomia, né? para as mães. Hoje elas têm essa autonomia, elas reconhecem que é difícil ter um pedido de oração. Tem, não que não pode, né? Pode, e tem muitas vezes ali. Só que assim, 80% Aprenderam a liberar. são palavras proféticas, né? Elas orando e declarando Sobre a vida sobre do a vida filho. do filho, declarando já a solução e não o problema, né? Então, assim, Antes ela só declarava um problema. porque muitas vezes o que a mãe acha? Né? Terceiriza a oração. Pastora, você é pastor, sua oração tem mais poder que a minha. Ore pelo meu filho. Não é terceirizar. É a mãe reconhecer
que é ela orar pelo filho. A maior autoridade, Oração, né, pastora? exatamente. Justamente. Nós somos, né, a maior autoridade sobre os nossos filhos, né? E, gente, assim, é muito interessante. A pastora G falou sobre frases, é uma realidade. Uma das frases que nós temos falado bastante é que filho vê, filho copia. Né? Eu falo ainda Pastora, mais. dá para escrever um livro só sobre frases. Quem sabe aí, eu vou pensar nas frases. Mas filho vê, filho copia, filho reproduz. Né? Assim como a Emily, com 9 anos, falando, mãe, me acorde que eu quero orar com você, entendeu? E outra coisa, os nossos filhos, todos aqui, todas vocês já compartilharam isso comigo, eles sabem, são espertinhos, porque eles têm visto que através das nossas orações, as coisas têm acontecido. Essa semana mesmo, o John veio para cá, para a Americana, ele está em São Paulo, e no domingo pela manhã, nós fomos almoçar juntos, ele falou assim, mãe, quando você for essa semana, nas madrugadas, ore por esse assunto, entendeu? Aí já entra sogra, ore por isso. Natália constantemente me manda mensagem, sogra, ore por isso. Seide também. Então, assim, porque eles estão vendo. São inteligentes. Eles são inteligentíssimos. Eu, se eu tivesse uma mãe, que estivesse orando por mim, é óbvio. Entendeu? E uma coisa interessante é porque eles estão recebendo as respostas dessas orações. Eles estão Justamente. vivendo, eles estão testemunhando isso. Exatamente. Eles vão pedir porque eles sabem que acontecem na vida deles, né? E assim, eu tenho um hábito também, de vez ou outra, não é sempre, eu fazia isso sempre, mas agora tem sido mais, assim, no domingo, perguntar para eles, o que vocês querem que eu ore? Por quê? Para eles saberem que na hora que aconteceu, é óbvio que eles também oram, pela oração deles também, mas eles sabem que eles vão ter uma proteção por uma decisão, por uma escolha, por uma direção que eles tenham que tomar. Olha, eu gostei disso daí, eu vou copiar. Pode copiar. Copie mesmo. No domingo, pergunta, filhos, qual é o seu pedido? Eu vou estar apresentando diante de Deus, estarei profetizando por isso. Pastora, gente, você já pode funciona. colocar essa direção na sala. Aí. Cobre a semana do seu filho de oração. Pergunte no domingo quais são as Faz a necessidades. listinha, faz a listinha. Não, mas agora, como vocês dizem, eles são muito espertos, vem com a lista, assim, né? Mas E nós temos visto que a sala tem cumprido o propósito, né? tem. Só é interessante. Nós sabemos que tem sido tão poderosa essa sala, como a pastora G disse, tem cumprido o propósito, mas também tem incomodado o inferno. Meu Deus. É tanta Algumas luta. coisas que têm acontecido na sala. Sim. Então, eu não me assusto porque eu entendo que o diabo, ele não está contente com esta sala. E é sinal que nós estamos no caminho certo. Eu até quero que você compartilhe algumas coisas que tem acontecido, muitas coisas como ataque. Isso aqui nós não estamos para poder enaltecer a Satanás. Nós estamos, desde o momento, agradecendo a Deus por aquilo que ele tem feito através das nossas orações na vida dos nossos filhos. Mas eu quero compartilhar o seguinte, o diabo, ele não está contente. Exatamente. Imagina o desespero, né, do diabo, do inferno, quando uma mãe se levanta para orar e clamar pelo filho, né? Ele sabe que ele perdeu, então ele vai fazer de tudo para que a mãe não levante a sua voz profética, não ore. E assim, na nossa sala é aberto, né? Pode entrar, todas as mães que quiserem entrar, pode entrar ali. Então, assim, algumas mães entraram ali, algumas pessoas, né? Com propósito mal, né? Mal. E, como a pastora disse, incomodando o inferno. Nós sabemos que isso é porque nós estamos incomodando. Muitas pessoas entram lá para observar, para ver o que está sendo falado, para ver o que nós estamos escrevendo lá. Então, assim, já aconteceu de entrar pessoas infiltradas, né? Infiltradas, que nós tivemos que excluir. Já aconteceu de pornografias ali, né, gente? Misericórdia. Algumas questões, assim, de pornografias, e nós tivemos que gravar ali o nome da pessoa, excluir do grupo. Então, assim, constantemente nós temos que ter esse filtro, estar atentas, né? Algumas mensagens que entram ali. Então, isso a gente sabe que é porque o diabo está esperneando. Porque os filhos têm sido salvos. Se não tivesse, ele tem
visto, né, que o poder de uma oração. O diabo sabe, quando uma mãe se levanta para orar, aquele filho vai estar protegido, vai ser abençoado e assim por diante, vai viver o propósito, né? Mas não é fácil, né? A gente, como coordenadora lá do grupo, tem hora que a gente entra em desespero, né? É verdade. Teve um dia lá que foi bem no meu dia, assim. Uma mãe entrou e falou assim, pediu lá, né? Digitou lá. O meu filho está engasgado. O que eu faço? Socorro, me ajuda, meu filho está engasgado. As mães começaram a ver aquilo lá, começou a entrar em desespero. Por quê? Meu Deus, o filho engasgado. Como que a gente pode ajudar? Alguém falou assim, vai lá ajudar essa mãe, uma das mães. E aí, o que na minha cabeça, no momento assim, naquele momento veio, gente, uma mãe que o filho está engasgado, ela vai pegar o celular e vai ficar digitando, pedindo ajuda. Ela nem vê o celular, ela vai desengasgar o filho. Vai correndo para o hospital, vai chamar ajuda. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Algumas mães entrou no particular, né? Chamou lá no particular dessa pessoa. A Gi chamou no particular, né, Gi? E aí, conta aí o restante. Misericórdia. Era justamente essa questão de pornografia, né? Ali. Ela estava chamando as mães. Não, no caso dessa criança que engasgou. Sim, então era uma questão dessas aí. Essa mãe, ela colocou que engasgou porque a gente se assusta e muitas mães entraram em particular para chamar, para né, tentar ajudá-la. Então, quem chamava no particular, eles enviavam vídeo. Eles enviavam vídeos, fotos, né, essas questões. E você vê, naquele momento, Satanás usou seja quem for, ali, infiltrado, para poder distrair. Porque naquele momento, como a Ângela disse, tirou o foco. As mães já não conseguiam ali profetizar, orar, escrever as orações para ele. Ficou todo mundo preocupado. Todo mundo preocupado. Né? Então, é uma estratégia do diabo. Mas, graças a Deus, que Deus tem nos dado discernimento. Exatamente. E é uma das coisas que nós temos declarado ali. Discernimento de espíritos. Porque... E quando acontecer essas coisas assim, pastora Gi, qual o posicionamento? O que você faz? Então, quando acontece, a gente já escreve ali na sala, mãe, já estamos resolvendo, não precisa se preocupar, a equipe já entrou em contato com essa mãe, então já está tudo sob controle, então nós tentamos abafar ali, acabar, né? Acabar com o showzinho. Então, o propósito é esse em primeiro lugar. E quando a gente vê que é má intencionada da mesma pessoa, nós excluímos do grupo, que nós sabemos, né, que esse não é o propósito. Sim. Então, fica o nome lá gravado, nós excluímos. Mas com as mães ali... porque na verdade já tentou muitas coisas ali, mas a gente sempre deixa por escrito mesmo, que o propósito desta sala é orar e profetizar na vida dos filhos. E já aconteceram várias coisas, coisas engraçadas, né? Meu Deus. Coisas sérias. Mas é um grupo muito gostoso. Mas é isso aí, né, gente? Tem muitas coisas, mas o nosso horário já está... É verdade. Já. Mas antes eu quero agradecer cada uma de vocês, agradecer e parabenizar a vida de cada mãe da sala, de Mães com Propósito, né, pelas guerreiras de oração. E eu não posso deixar de agradecer a pastora Paula também, que está com a gente, a pastora Sirlene, muito obrigado. E também, não somente nós temos as auxiliares, nós falamos auxiliares, que me ajuda aí, que é a Elaine, a Gi, Angélica, Andreia, Patrícia, Mariclis, Angélica, falei. A Pati. São essas. São mais 7, né? Juntamente com cada pastora, nós temos as auxiliares que têm sido guerreiras. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Mãe, como eu iniciei dizendo, nunca será cedo demais para orar pelos seus filhos, e nunca será tarde demais. O hoje é a sua oportunidade de profetizar para que os seus filhos vivam o propósito de Deus, porque esse é o intuito desta sala. Orar e declarar que os nossos filhos viverão o propósito que Deus tem para a vida deles. Amém. Aproveitando a oportunidade, eu quero convidar você, mãe. Você que ainda não é mãe, mas que deseja ser mãe, pode começar na pastora. É isso aí. Já falamos, desde antes do seu filho nascer, você está liberando e orando palavras proféticas sobre ele. E você que já é mãe de criança, adolescente, adulto, gente, não importa. Então, nós fazemos esse convite para você. Nós temos um grupo ali no Telegram. Se você deseja fazer parte desse grupo e orar e profetizar sobre a vida dos seus filhos, você está convidada. Será um prazer receber vocês ali. O link vai estar aqui, tudo bem? Na descrição aqui
do nosso podcast, né? Isso. Vai estar aqui. É só clicar no link e você vai ser direcionado ali para a sala, automaticamente. Fala dos dias novamente, dos Sim, horários. nós funcionamos de terça a sexta, das 2 às 3 da manhã. O grupo fica fechado e nós abrimos, né? Só nesses dias que nós funcionamos, nós abrimos das 2 às 3 da manhã. Então, é nesse período que nós passamos ali orando, profetizando, escrevendo, palavras proféticas ali sobre a vida dos nossos filhos. Entre aí, que você vai gostar. E no decorrer do dia, o grupo está fechado, mas você estará recebendo oração dessas pastoras abençoadas, né? Verdade. Então, nós temos, assim, as orações Sim, e as meditações. isso. São orações que vão ali todos nos dias, né? Todos os dias que nós funcionamos, vão orações. A pastora sempre tem uma meditação ali, um direcionamento, porque Para a nossa semana. a gente não escreve assim o que a gente quer, não. Tem um direcionamento, ela é sempre direcionada por Deus naquilo ali, então tem uma direção para a gente estar orando e profetizando. É muito gostoso, vocês vão gostar muito. Até tem novidades aí, porque Deus já me trouxe uma direção para o mês de setembro, outubro e novembro. Eu nem compartilhei com elas ainda. Então, se você quer saber o que é, entre na nossa sala. É verdade. Amém, gente? Amém, meninas? Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. E E até. vamos continuar orando e profetizando Amém. na sala Mães com Propósito. Até as 2 da manhã. Até! Até as 2.